As pesquisas de julho acabaram de mostrar uma coisa que o mercado não esperava. A eleição de 2026 virou empate técnico em alguns cenários. Lula 40%, Flávio 34%, 37%, diferença de um ponto no segundo turno. Mas a pergunta que ninguém está te respondendo é: o que muda no seu bolso? No seu juro, na sua inflação, se der Lula, se der Flávio Bolsonaro ou se der Caiado em 2027? Nesse vídeo eu vou projetar os três governos com números oficiais, não com torcida. Fica comigo até o final, porque no último bloco eu te mostro como se posicionar em cada cenário. Vamos aos dados, sem achismo. Julho de 2026. GERP, dia 22 de julho, empate técnico no primeiro turno entre Lula e Flávio Bolsonaro. Nexus com BTG, dia 13 de julho, na espontânea, Lula 35% e Flávio 24%. Na pesquisa estimulada, Lula 40% e Flávio 34%, Caiado 5%. No segundo turno, 47% a 44% para Lula, dentro da margem de erro. Datafolha de junho, com atualização marcada para o dia 24 de julho, Lula 41% contra Flávio 31%. Segundo turno, 47% a 43%. No agregador da BBC, com Polling Data, Lula 40%, Flávio 37% e 9% dizendo sem candidato. No segundo turno, diferença de um ponto. Tradução econômica disso: o eleitor indeciso, que hoje é de 7 a 10%, vai decidir a eleição. E enquanto o mercado não sabe quem ganha, ele cobra prêmio de risco. Isso afeta o dólar e os juros futuros agora, antes mesmo da eleição. No cenário 1, vitória de Lula, terceiro mandato consecutivo. Nos números oficiais do próprio governo, crescimento de 2,5% a 2,6% em 2027, inflação na meta de 3% e Selic caindo para perto de 10,5%. Parece bom. Onde está o problema? Na dívida. A dívida bruta, hoje em torno de 78,6% do PIB, iria para 86% em 2027 e pico de 87,8% em 2029. Só começa a cair em 2030. O governo promete superávit de 73 bilhões em 2027, mas concessões de precatórios podem virar déficit de 29 bilhões na prática. Na prática, o que isso significa para o seu bolso? Salário mínimo projetado em R$ 1.717, com ganho real, Bolsa Família mantido e ampliado. Mas as despesas que sobram para o investimento, custeio, parte da saúde e educação, despencariam de 208 bilhões em 2026 para 122 bilhões em 2027 e só 8,9 bilhões em 2029. É o risco de paralisia da máquina que o próprio Tesouro projeta. Sem reforma estrutural profunda na Previdência ou nos servidores, aposta em uma política industrial, bancos públicos e incentivo setorial. Leitura de risco para o seu bolso: prêmio de risco fiscal sobe. Isso pressiona títulos de inflação e deixa a Selic volátil, o que mantém cartão, financiamento e empréstimo caros por mais tempo. No cenário 2, Flávio Bolsonaro. A palavra-chave aqui é o tesouraço. Diretriz: cortar déficit em 2 pontos do PIB, como desindexando despesas. Hoje, saúde e educação têm piso fixo. A ideia é corrigir só pela inflação. Bolsa Família mantido, mas com contrapartida forte de qualificação e emprego. Salário mínimo desvinculado de INSS e BPC. Ou seja, benefício corrigido só pela inflação, sem ganho real. E as reformas: privatização agressiva, falando em analisar até 95% das estatais, caso a caso, incluindo Correios. Reforma administrativa, tributária, política, eleitoral com fim de reeleição e corte no fundo eleitoral.
Na segurança, mais presídios, redução da maioridade penal de 18 para 16 anos, 14 em crimes graves, e flexibilização de porte de armas. Investimentos via concessão privada, ferrovias com autorização de até 50 anos, portos, energia. Leitura de risco para o seu bolso. Se o ajuste fiscal for crível, o mercado pode reduzir prêmio de risco, o que ajuda juros longos e pode fortalecer o real, barateando o dólar e importados. Mas tem risco social e judicial enorme com benefícios congelados em termos reais, e tudo depende do Centrão aprovar. No cenário 3, Ronaldo Caiado, a terceira via liberal. A narrativa dele, 2027 vai ser pior que o final do governo Dilma II, se nada for feito. Meta, levar Selic para 10%, com corte de 25% imediato nos orçamentos dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, como um choque de credibilidade. Bolsa Família vira benefício temporário, focado em inserir no mercado de trabalho. Menos ênfase em ganho real de salário mínimo acima da inflação. Foco total em produtividade, agronegócio, segurança jurídica para exportador. Reforma administrativa, política, trabalhista e mudanças na Previdência já em 2027. Crítica à carga tributária de 34,2% do PIB. Na segurança, aposta em tecnologia, inteligência artificial, câmeras e combate ao crime virtual. Leitura de risco para o seu bolso é a agenda mais reformista. Se passar, reduz prêmio de risco e ajuda setores de commodities e agro, o que pode gerar mais emprego no interior e fortalecer o real. Mas é a que mais depende do Congresso. Cortar 25% do judiciário e legislativo é comprar briga grande com servidor, sindicato e STF. Vamos amarrar, olha o comparativo. No comparativo macro, Lula, crescimento de 2,5% e dívida subindo. Flávio, ajuste forte, Caiado, juros a 10% e reformas. Na dívida, sobe até 2029 com Lula, tende a estabilizar com Flávio e Caiado se o corte vingar. Salário e sociais. Lula valoriza mínimo real, Flávio e Caiado congelam em termos reais e focam em emprego. E agora, o que tudo isso significa para o seu bolso? Se der Lula, títulos atrelados à inflação podem sofrer com risco fiscal. Serviços públicos e bancos estatais se beneficiam da política industrial. Dólar com pressão alta, o que encarece combustível e importados. Estratégia para o seu bolso, diversificação internacional, proteção cambial moderada e foco em dividendos defensivos. Se der Flávio, mercado pode ver queda no prêmio de risco, beneficia títulos prefixados longos, ações de infraestrutura e estatais com potencial de privatização. Real pode se fortalecer, aliviando o seu bolso no dólar. Estratégia de exposição a setores que se beneficiam de privatização, mantendo proteção internacional. Se der Caiado, a Selic a 10% ajuda prefixado longo se reforma avançar. Agro, commodities e exportadores são os grandes beneficiados. Estratégia para o seu bolso, foco em setores que ganham com reforma e produtividade. Independente de quem ganhar, a melhor defesa para o seu bolso continua sendo a mesma: diversificação, proteção cambial moderada e educação financeira contínua. Não apostar tudo em um cenário só. Eleição traz incerteza, mas incerteza traz oportunidade para quem se prepara antes. Resumindo, Lula é continuidade com risco fiscal, Flávio é tesouraço com risco social, Caiado é reforma estrutural com risco de aprovação. A sua missão agora é não torcer, é proteger o seu bolso nos três cenários. Me diz nos comentários como você está se preparando para 2027.